Não é força de A expressão. primeira que você contou, que é a falsa aí do cara que ficou 3 meses, perdido e tudo mais, 4 meses. Eu vi ontem, de um cara, a história é bem semelhante, só que é verdade, que é o cachorrinho, o cara que ficou, saiu do México. Publiquei essa semana sobre isso. Né, 3 rolou meses. essa daí, não sei. Então, essa história é um velejador solitário, também um australiano. Ele saiu do México com o barco dele, que era um veleiro catamarã, mas um barco não muito, né, avançado. Ele saiu do México para ir para a Polinésia Francesa. E lá no México, ele tinha ficado um tempo no México, tinha uma cachorrinha que ficava seguindo ele para todo canto, ele pegou a cachorra e embarcou, levou a cachorrinha com ele, junto com ele. Diz que onde ele ia, a cachorra ia atrás, e por fim a cachorra foi no barco com ele. Melhor amiga, né? Não dispensava. Ele dispensava ela, a cachorra não dispensava ele. A cachorra seguia ele. E aí ele... um australiano, 54 anos. E aí ele saiu da costa do México para ir para a Polinésia Francesa, com o barco dele, levando a cachorra. Navegou umas 3 semanas e pegou um mar muito ruim. O barco dele danificou vela, danificou os equipamentos que ele tinha eletrônico, que eram poucos, de comunicação e de navegação. E aí ele ficou simplesmente à deriva. Deriva é o seguinte, o cara não tem como se locomover. O motor não funciona, e mesmo que funcionasse é inútil, porque o alcance, a autonomia de um motor de barco é muito limitada. Um veleiro, não é um navio que tem um tanque de milhões de litros. Um barco de recreativo, como um veleiro, tem um tanque muito pequeno, que é basicamente que ele usa só para manobrar o barco quando ele chega no porto. Então, o barco não tem motor no alto mar, não adianta nada, não vai ter combustível para o motor. E ele não tinha vela, não tinha equipamento de navegação e não tinha equipamento de comunicação. Então ele não tinha nem como dizer, socorro, né? E ele ficou, entre a tempestade até ele ser encontrado, ele ficou 2 meses à deriva, ele e a cachorra no barco. 2 meses. 2 meses são 60 dias, né? Agora, o que acontece? Ele saiu com um estoque de alimento, claro, ia fazer uma travessia longa de 5.000 quilômetros, mais ou menos, então ele tinha algum estoque, mas não tanto assim. 2 meses. Mas não tanto. Aquela era uma travessia que ele faria em circunstâncias normais em 1 mês e meio, mais ou menos, tá? Só que não estava no script que ele ia passar 2 meses à deriva, né? Então já estava 3 meses que ele havia saído do México. Então o estoque de água, sobretudo, 0, né? Aí ele começou a usar o recurso que ele tinha. E ele até que estava bem na parada, porque ele pegou uma época que tinha chuva, então ele conseguia coletar água da chuva, né? E água da chuva tranquilo. E ele tinha no barco, todo barco de navegação oceânica tem lá uns kits de primeiro socorro, né? de emergência, e sempre tem linha e anzol. Então ele pescava. Então ele estava relativamente bem em relação a outros náufragos que a gente chama, né? Ele até que estava relativamente bem. Então ele tinha como pescar e tinha água para beber. Tá? Então ele não estava numa situação tão desesperadora, mas ele estava à deriva, já estava 2 meses, em 2 meses ele não tinha sido avistado por nada, por nenhum barco, por nenhum navio, né? E estava no maior oceano do mundo, que é o Pacífico, né? E ele já estava a mais ou menos uns 1.200 milhas da costa, uns 2.000 quilômetros da costa do México, quando deu esse perrengue. Então ele estava numa situação realmente aflitiva, porque ele não tinha nenhuma ideia se poderia ser resgatado, se seria resgatado. As evidências não eram boas, porque já estava 2 meses e não tinha sido avistado por ninguém, nem ele visto nada. E sabia que dali para frente ele ia depender cada vez mais do que ele conseguisse pescar e água para beber. Na chuva. O problema é se parar de chover, né? Que às vezes acontece, tem um período sem chuva e aí complica. E complica, sobretudo, porque o organismo vai desidratando, né? O mar, nesse ponto, é muito cruel,
porque você não sente a desidratação. Como você tem uma brisa, um ventinho, isso mascara que você está perdendo líquido. Parece que você está fresco de temperatura, mas na verdade você está perdendo líquido, porque o sol continua atuando. E o sol no oceano é cruel, porque não tem árvore, não tem sombra. É sol o tempo todo, né? Então, e ele foi esperto, um navegador experiente, ele ficava o tempo todo dentro da cabine do barco, claro. O sol era a última coisa que ele e a cadela, né, poderiam pegar, porque ele aceleraria o processo de perda de fluido do organismo, né? E você precisa disso porque o que mata muito mais rápido é a falta de água, não é a falta de comida. Os cientistas comprovam que um ser humano saudável, ele consegue ficar 40, 50 dias sem comer. Sem comer. Mas ele não passa de 15 dias sem beber. Então, a água é o elemento vital na parada. Então, o segredo que ele aplicou corretamente foi preservar o líquido que ele tinha no organismo, né? Evitar a desidratação a qualquer custo. E a primeira providência é ficar abrigado, né? Fica dentro da cabine. Pescava à noite. Eu acho, eu não sei, não tenho detalhes desse ponto. Eu acho que ele jogava a linha e ficava dentro da cabine. Sim, Quando sim. puxava... Com uma pinga ali, ó. Mas ele deu uma sorte, assim, inacreditável. Inacreditável, e eu vou explicar por quê. Veja bem, ele estava a 2.000 quilômetros da costa e a mais ou menos uns 3, 4 mil quilômetros da terra firme mais próxima. Estava no meio do nada, tá? E um dia passou um helicóptero em cima dele. Foi o helicóptero que avistou ele. Cara, mas 2.000 quilômetros, o helicóptero também estava perdido. Não, esse é o ponto. Esse é o ponto. A probabilidade de haver um helicóptero voando naquele ponto era praticamente zero. Ganhar na loteria. Porque o helicóptero não tem autonomia para chegar ali. Se o helicóptero sair do México, sair da Ilha de Páscoa, sair de qualquer ponto, não chega ali. Não tem tanque de combustível para isso. Tem um alcance muito limitado o helicóptero. E o helicóptero é o melhor veículo que pode fazer um resgate no mar, tá? Sim. Porque avião não consegue. Avião passa reto, né? O helicóptero não, ele para, ele consegue resgatar. Mas ali onde ele estava, não ia passar um helicóptero. E passou um helicóptero. E passou o helicóptero voando baixo. E passou o helicóptero em cima dele. E passou o helicóptero tão em cima dele que viu o cara gesticulando lá no barco, começou a rodear ele e aí avisou a base dele que, para sorte incrível do náufrago e da cachorrinha, aquele helicóptero tinha decolado de um barco pesqueiro, de um navio pesqueiro. Os grandes navios de pesca, hoje em dia, levam helicópteros, porque o helicóptero sobrevoa e localiza os cardumes. Tá? E aquele helicóptero havia decolado no trabalho rotineiro deles de localizar cardume de atum, para orientar o barco. Só que, em vez de cardume, ele achou o velejador. Mano. E aí ele foi salvo por esse incrível detalhe de que no local menos improvável do mundo de passar um helicóptero, passou um helicóptero. E ainda viu ele, porque o helicóptero poderia ter passado longe e não vi. Porque você não vê no mar. Um barco, sobretudo um barco pequeno, né, um veleiro, desaparece no mar. É muito difícil você visualizar, né? E esse helicóptero, para sorte dele, também estava voando em baixa altitude. Né? Porque se estivesse muito alto, também não ia perceber. Mas como ele estava buscando um cardume, ele voava a baixa altitude. E velocidade reduzida também. E passou em cima do cara. Então, assim, cara, todos os fatores contribuíram para... É incrível tudo, mesmo. tudo. Assim, o cara teve uma sorte inacreditável de ser resgatado por um helicóptero naquele local. Ainda ficou famoso depois. Não, foi. Ele doou a cachorrinha. O incrível é que ele fala que... Ele doou a cachorra? Agora não é possível, cara. Sacanagem. Não, pois é. Mas vou explicar por que ele doou a cachorra. Ele foi resgatado pelo barco de pesca, e o barco era um barco mexicano, e o barco levou ele de volta
o barco dele que ele estava é abandonado no mar, não tem como resgatar. A regra é o seguinte, você salva pessoas, você não salva embarcação. Não vale a pena também Não salvar. tem O custo como. é altíssimo. Não tem né? como. Você deixa lá. Se possível, você afunda, inclusive, para evitar que aquilo vire um obstáculo, né? Mas eu duvido que eles tenham afundado nesse caso. Mas aí o barco resgatou ele e a cachorra e levou para o México. E quando ele chegou no México, que foi bem recente agora, ele acabou doando a cachorra para um dos tripulantes do barco, mas por um detalhe. Ele era australiano, ele ia voltar para a Austrália, que já não tinha mais o barco, que era a casa dele. Então, o único procedimento dele seria voltar para a casa dele na Austrália. E a Austrália não permite a entrada de cachorro que não cumpra todas as regras que são muito severas na Austrália, de vacinação. Tem países onde, mesmo com o animal tendo toda a documentação, ainda assim não é permitido entrar na Austrália, que era o caso do México. Então, o que ele explicou, e eu li, e faz todo sentido, é que assim, não é que ele abandonou a cachorra, é porque ele não tinha como levar a cachorra para a Austrália, porque uma vez na Austrália ela acabaria sendo sacrificada, porque ela ia chegar lá e ia ser detida pelas autoridades. Então ele doou a cachorra, alegando também que a cachorra adotou ele, entre aspas, no México e ela voltou para o México, né? Então, de certa forma, continuava na terra dele. Mas dá pra julgar, mas talvez eu não abandonaria essa então, cachorra. Né? Eu vou te falar. Companheira eu adoro, e da sorte. Eu adoro animal, adoro cachorro. Eu acho que eu não iria para a Austrália. Eu pensei, seria, né? Eu pensei nisso, até pelo que ele fala, que é tipo assim, sem a cachorra talvez ele não sobrevivesse mentalmente, sabe? Sim, a companhia. Ela foi fundamental e ele entende que ela foi um anjo mesmo, sabe? Ela escolheu entrar com ele naquela aventura para salvar ele, ela sem ele. Porque realmente na situação que ele tá, se bem que ele já era um navegador solitário, que o cara já estava acostumado a navegar sozinho, né? Mas na situação em que ele ficou, a deriva, sem perspectiva de resgate, é muito tensa, mesmo para um cara experiente como ele. Ele parece até ser um cara calmo, mas aquela situação, ter uma companhia é muito importante.